Olá amigos, tudo bem? Quem fala aqui com vocês é o Verlene Figueiredo. Eu quero trazer uma palavra, um direcionamento que Deus, desde o ano passado, que Deus vinha falando comigo sobre isso. Está aqui escrito no livro de Esdras, quando está falando sobre registros que foram encontrados nesse tempo, registros que falavam do rei Ciro, quando o rei liberou finanças, liberou tudo que se precisava, os utensílios que se precisavam para restaurar o templo do povo de Deus, para que o povo pudesse adorar o Senhor. E ali naqueles registros estava falando que foi liberado através daquele rei chamado Ciro, que trouxesse todas os ouro, pratas, tudo o que fosse preciso para reconstruir aquele templo. E aqui no livro de Esdras está falando exatamente sobre isso, que foi encontrado esse registro nesse tempo. E a palavra fala aqui em Esdras capítulo 5, que existiam dois profetas aqui nessa época, que era o profeta Ageu e Zacarias. E quando eles começaram a edificar, quando se fala aqui no começo de Esdras, quando encontraram esse registro, que estava falando do rei Ciro, que eles começaram a reedificar o templo novamente. A Bíblia fala que o povo daquela época, o povo daquela terra, enfraqueceu as mãos do povo de Judá e os perturbou no edificar. E contra eles contrataram conselheiros para frustrar o seu propósito por todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, a saber, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, no tempo que o povo de Deus começou a levantar o templo, houve um trabalhar daquela terra, daquele povo daquela terra, para paralisar e enfraquecer o povo para reconstruir aquele templo novamente. E os profetas chamados Ageu e Zacarias, eles vêm com uma fala declarando e dizendo: olha, chegou o tempo, esse é o tempo de reedificar Jerusalém novamente. E ali, quando eles falam isso, começou a haver uma reedificação novamente. A Bíblia fala que eles buscaram registros, os registros que estavam escritos sobre o rei Ciro, e eles começaram a reconstruir novamente Jerusalém e ficaram muito felizes com isso. E o interessante que eu acho que é aqui no capítulo 6, do versículo 5 até o versículo mais ou menos 10, 11, eles falam que foi liberado um decreto que eles tinham que trazer os utensílios de volta da casa, eles tinham que liberar ouro, prata, e foi liberado muitas coisas, inclusive tributos. Isso nos fala de transferência de riquezas. Era um tempo onde Deus estava falando que poderia ser reerguido o templo novamente, era o tempo que tinha chegado o tempo certo, e ali eram liberados transferências de riquezas, Deus tirando da mão do injusto, da mão de uma terra impura, injusta, para a mão do justo, daqueles que iam reconstruir o templo. E era um tempo de muita bonança, onde a prosperidade veio sobre essa reconstrução desse templo. E nós estamos vendo isso bem claro nos dias de hoje. Nós sabemos que Deus levantou um Ciro sobre a nossa nação, nós sabemos que Deus está fazendo uma reconstrução, nós sabemos que o Senhor está trazendo um arrependimento, está fazendo uma limpeza, está abalando aquilo que precisa ser abalado, para que as coisas inabaláveis elas continuem preservadas. E Deus está fazendo um grande mover na nossa nação sobre isso. Eu vejo essa palavra de Esdras exatamente dentro desse contexto, onde Deus levanta um homem chamado Ciro, onde Deus levanta um homem que não é cristão, mas Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo despertou o espírito de Ciro para que ele viesse reerguer Jerusalém. E eu quero declarar que esse reerguer Jerusalém para esse tempo, eu digo para vocês que não é reerguer as placas institucionais, ele não está falando de reerguer uma instituição, mas Deus, para esse tempo, ele está falando que nós devemos novamente reerguer o templo, a casa do Senhor, como está escrito em Ageu, que foi um dos profetas que profetizou que era o templo. Ageu disse: olha, é tempo de vocês viverem em casas apaineladas,
enquanto que a minha casa permanece em ruína. Essas casas apaineladas é porque eram casas feitas de madeira, de madeira boa na época, entende? Então estava todo mundo ali muito bem estabelecido, enquanto a casa do Senhor estava em ruínas. E essa casa do Senhor profetizada para nós hoje, dentro desse contexto, somos nós, a casa do Senhor. É necessário que a casa de Deus seja edificada dentro dos homens, é no coração dos homens, é dentro do espírito dos homens que nós temos que focar, colocar os nossos olhos exatamente dentro do coração humano. Deus vai mandar, vai transferir riquezas nesse tempo. Claro, haverá transferências de riquezas, mas não é para construirmos grandes templos mais, é para construirmos o templo dentro do coração do homem, para que nós possamos trazer as palavras, os princípios bíblicos sobre o coração da humanidade, né? Que é o caráter, são os princípios da palavra, que não é religiosidade, não é a legalidade, mas é o amor, são os fundamentos baseados no amor. É uma casa agora que está sendo feita, erguida, baseada numa estrutura de amor, misericórdia, compaixão, e a gente sabe que Deus está trazendo um entendimento, apesar de ainda não estar tão claro, porque nós não sabemos realmente o fim de todas as coisas. Nós sabemos o que a Bíblia fala, mas nós não sabemos o caminhar perfeito de Deus em cima de tudo isso que Ele está fazendo. O que nós temos que fazer, o que nós temos que buscar, o que nós temos que plantar e o que nós temos que aprofundar são aquilo que o Senhor está falando conosco, o que o Senhor está falando aos nossos ouvidos. Eu me lembro que essa palavra de Esdras, Deus me falou ano passado, que dentro desse livro de Esdras, Deus falou para mim sobre 3 registros. Um que é o registro da Babilônia, que fala aqui, que estava dentro dos registros da Babilônia, a liberação do rei Ciro para a reconstrução do templo. Estava falando do inimigo, né? O inimigo tinha posse dessa liberação, mas estava prendendo. Deus estava falando também de um registro para mim, no reino do Espírito, nos céus, que é um registro de promessas que Deus falou a meu respeito, a seu respeito, à Igreja de Jesus, num contexto no Brasil e fora realmente, e um registro também dentro da nossa alma. Então, são 3 registros que Deus falou dentro desse livro de Esdras, nesse contexto, nesse tempo aqui que falava das coisas que Ciro liberou, dos registros encontrados dentro da Babilônia, nos rolos guardados dentro da Babilônia, onde foram achados para que houvesse de novo a restauração do templo de Jerusalém. E Deus estava falando desses 3 registros, que o inimigo tem guardado dentro dos registros da Babilônia, no inferno, tem guardado promessas, tem segurado essas promessas, essas palavras que foram lançadas pelo Senhor ao longo dos anos da nossa vida, e isso tem tentado segurar, e você tem que ir diante dessa Babilônia, desse inferno, e você tem que declarar e tomar de volta, porque a Bíblia fala que quando você profetiza, quando você traz à tona aquilo que Deus já liberou, você tira das mãos do inimigo, ele tem que lhe devolver 7 vezes mais, como a Bíblia diz em Provérbios capítulo 6, eu não me lembro os versículos, mas ele fala que aquilo que o ladrão rouba, ele vai ter que devolver 7 vezes mais. Então você precisa entender o tempo que está se falando hoje, é um tempo de liberação, sim, das palavras proféticas ao longo dos anos, daquilo que o Senhor falou em relação à igreja, em relação ao seu povo, em relação aos seus filhos, que ele iria nesse tempo cumprir as palavras proféticas, que não importava o cativeiro babilônico, não importava o cerco que o inimigo nos colocou, mas permitido por Deus, porque o inimigo não faz nada que não haja permissão, porque tudo se cumpre, tudo vai se cumprir de acordo com as Escrituras. Então você vai diante do inimigo e você toma de volta aquilo que o diabo roubou sobre a tua vida com palavras proféticas, com palavras da verdade que Deus lhe confiou. Você vai diante de Deus, como a Bíblia fala, que está escrito em Efésios, capítulo 1, que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestes. Então você
Toma de volta aquilo que Deus já te deu. Ele não vai te dar, Ele já te deu. Você apenas reivindica. E você pega os registros da tua alma, registros que não foram Deus que colocou, que foram registros passados, registros de dificuldade, registros de dores, registros de tantas coisas que aconteceu com você, de frustrações, de decepções. Você pega esses registros e você coloca para fora esses registros, declarando que o Senhor já te abençoou e o Senhor já preparou para todo esse contexto que nós estamos vivendo um grande liberar do Senhor. Não importa o cerco que nós estamos hoje na nossa nação, não importa o cerco que você está vivendo hoje, os medos que você está vivendo hoje, apoie-se nas promessas, apoie-se naquilo que Deus falou no fim de todas as coisas, porque a última palavra quem tem é Deus. Então você tem que ir atrás dessa última palavra, você tem que se fortalecer, você tem que estar firmado em convicções daquilo que Deus falou, porque assim como no tempo de Esdras, os profetas Ageu e Zacarias, se você for ler os livros de Ageu e Zacarias, você vai ver que esses profetas eles trouxeram à existência promessas passadas, e eles disseram, é agora, chegou o tempo, vá, é agora, então reconstrua, faça. Então, meu querido, você que está me ouvindo, ao mesmo tempo que está tudo isso estabelecido, esse cerco muito grande, que é permissão de Deus, é para um fim, um propósito, você pode estar estabelecendo aquilo que os profetas têm falado. Restabeleça o governo na tua casa, restabeleça o governo nas tuas finanças. É um tempo de transferências de riquezas. Estude a palavra de Deus. Deus está transferindo riqueza. É um tempo de criatividade. É um tempo de você pegar aquilo que o Senhor já te deu. O Senhor vai tirar da mão do ímpio, vai colocar na tua mão para estabelecer a justiça, o juízo nesses dias que nós estamos vivendo hoje. Porque muitos estão agora com sede e fome de justiça, sede e fome de ouvir a palavra de Deus. E você tem essa palavra, e você tem essa resposta, e você tem um alimento para essas nações, você tem o que é necessário para esse povo, para esse tempo agora. Então, em nome de Jesus, que você possa entender esse tempo que o Espírito está falando com você. Amém? Equibalo para você.